Depois de anos trabalhando com franquias, histórias reais e adaptações de quadrinhos, Ryan Coogler mostra o seu primeiro projeto original e é de gênero, de terror, com música, uma maravilha. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E hoje eu tô aqui para falar sobre Pecadores, o novo filme original escrito e dirigido pelo Ryan Coogler. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, pessoal, no que diz respeito à nova geração de cineastas americanos que foram surgindo nos últimos 10 anos, o Ryan Coogler certamente é um dos nomes mais interessantes e estimulantes que a gente tem visto passando por aí. Já falei aqui sobre alguns filmes dele, em especial os 2 filmes do Pantera Negra para Marvel Studios, que ajudaram ele a ganhar bastante poder em Hollywood. O primeiro Pantera Negra fez mais de US$ 1 bilhão, foi indicado ao Oscar de melhor filme, e o Coogler, ele tem aquela trajetória muito inspiradora e que eu considero chave de como a gente costuma olhar para um diretor indie que entra na grande máquina de Hollywood, trabalha com orçamentos gigantescos, mas que nunca perde a sua visão, a sua identidade. O Coogler vem do indie Fruitvale Station, já com o Michael B. Jordan, evolui até o Creed, Nascido para Lutar, com o Sylvester Stallone e o Michael B. Jordan, e depois de 2 Panteras Negras, depois de produzir filmes muito relevantes como Judas e o Messias Negro, ele chega com Pecadores, que é, como ele mesmo diz em algumas entrevistas, o filme mais pessoal dele até agora. É o primeiro filme dele que não é baseado em uma propriedade já existente, que não é uma história real, como foi o Fruitvale Station. É uma criação de gênero original dele mesmo, que está tentando lidar com algumas questões que envolvem a família dele e especialmente música, blues. Eu fiquei um pouco impressionado com quão sobre música é o Pecadores, eu já chego mais sobre isso. E é um projeto que foi montado como um pacote, né? O Ryan Coogler se juntou mais uma vez com o Michael B. Jordan, tinha essa ideia de um filme de US$ 90 milhões, onde os direitos autorais, a propriedade da história, permaneceria com ele mesmo e não com o estúdio que iria adquirir o projeto, que é algo extremamente raro, é o tipo de acordo que só Christopher Nolan e Quentin Tarantino conseguem, por exemplo, mas a Warner Bros. Apostou na visão do Ryan Coogler e financiou a produção de US$ 90 milhões. Também iria exigir filmagens e exibições em IMAX 70mm. Esse é o IMAX raiz, não é aquele tipo de filme que é só exibido em IMAX e aí todo mundo tá com essa noção no pôster achando que ele é um original IMAX. Não, esse daqui é um IMAX raiz, do tipo que a gente gosta de ver e que raramente tem no cinema. As filmagens do Pecadores aconteceram de abril a julho de 2024 em Nova Orleans e o filme tá chegando agora nos cinemas, né? Ele sofreu um adiamento só, ele sairia originalmente em março desse ano, eles trocaram de data com o Mickey 17 justamente para conseguir ter mais salas em IMAX e exibições do formato. Tem um vídeo muito bom do Ryan Coogler com a Kodak falando sobre a diferenciação de formato, e é curioso, né? Eles estão seguindo essa cartada de filmes do Nolan, onde você tem que saber o formato que você assiste, porque isso faz diferença na exibição da história, o que certamente é verdade, mas não é só por isso, porque o Pecadores, né, eu assisti o filme ontem à noite na pré-estreia, é um tipo de projeto que me deixa muito feliz, porque você, apesar de a gente conhecer o Ryan Coogler há mais de 10 anos, saber qual é o estilo dele, saber o tipo de filme que ele faz, é quase como se a gente estivesse vendo ele pela primeira vez, porque por ser um projeto original, por ser uma criação de gênero, por ser um filme que toma riscos, que é ambicioso, que tem ideias grandes, e ver ele executando a maioria dessas ideias de uma forma muito, muito bem sucedida, é o tipo de filme, tipo de experiência que deixa a gente esperançoso, numa época onde o cinema parece meio morto, sem ideias e apegado a remakes live actions. Toma aí um Pecadores para dar um pouquinho mais de esperança. A história do filme é ambientada no Mississippi de 1932, seguindo os gêmeos Fumaça e Ferrugem, vividos por Michael B. Jordan, que planejam a abertura de um clube de blues noturno.
Porém, na noite da inauguração, a festa é interrompida pela chegada de um grupo de visitantes estranhos. Não é spoiler nenhum eu falar que esses visitantes são vampiros, tá, pessoal? Pecadores é um filme de vampiros, foi anunciado como tal, o marketing também já mostrou que são vampiros aí, né? A gente vê fotos e vídeos de algum deles nos trailers, então isso é muito legal, né? Com todo o cachê e o blank check que o Ryan Coogler teve aí depois do sucesso do Pantera Negra, ele resolveu fazer um filme de vampiro, né? Não é só um filme de vampiro, claro, você tem uma narrativa muito interessante aqui, porque é um filme essencialmente pulp, né? Ele é um filme de gênero aos moldes até de um Drink do Inferno, mas eu também lembrei do Vampiros do John Carpenter, na exploração bem, eu não vou dizer clichê, mas assim, todos os tropes e mitologia de um vampiro estão nesse filme, e é refrescante quando um personagem descobre que são vampiros e ele meio que já sabe toda a lore de vampiro, ele sabe das estacas de madeira, sabe do alho, sabe da luz do sol, sabe que eles têm que ser convidados a entrar. Não é tipo assim, uma história onde aqueles personagens não sabem o que é um vampiro, estão se deparando com esse tipo de criatura pela primeira vez. Não, tem uma autoconsciência de gênero também, onde os personagens sabem que estão num filme de vampiro no momento que eles têm ciência de que é um vampiro ali por trás daquela porta. Então, isso é muito divertido, isso abraça sem vergonha a convenção do gênero de uma forma que é empolgante também, mas até a gente chegar no filme de vampiro bombástico e sangrento que o Pecadores é na segunda metade, eu fiquei bem impressionado em como o Ryan Coogler construiu um filme, acho que mais de uma hora assim, totalmente centrado em personagens, né? Você segue esses dois irmãos gêmeos que são brilhantemente interpretados por Michael B. Jordan. Eu esquecia que era o mesmo ator, apesar da caracterização ser muito parecida, ele cria performances tão diferentes, tão distintas ali, que, né, pela voz, pelos trejeitos, pelo figurino da Ruthie Carter também, que é muito bem demarcado pelo fato de um deles usar um fedora e o outro uma boina, que às vezes você tem ciência de que são dois atores diferentes, né? Eu vi junkets do Ryan Coogler e Michael B. Jordan e eu penso, mas cadê o outro? Eu penso, ah, claro, é o único, né? Só tem um Michael B. Jordan. Então, um grande ator, Michael B. Jordan, né? Um grande mérito da performance dele, mas você tem essas duas figuras muito interessantes que vêm de Chicago pós terem trabalhado com Al Capone, pós terem, né, roubado bebidas durante a proibição, nesse plano bem ambicioso de uma noite só, de iniciar esse clube de blues, ganhar uma grana, e ao longo dessa uma hora de filme, você vai conhecendo cada canto da cidade, cada pequeno personagem, cada grupo de moradores que tem ali, e eu senti ao longo dessa uma hora que eu realmente conhecia aquelas pessoas, sabe? É um trabalho de roteiro muito bem feito, de escalação de elenco certeiro. A Hailee Steinfeld tá muito bem, muito sedutora como essa personagem bem divertida da Mary. O Delroy Lindo, né, com aquela presença gigante dele, traz um personagem que é um pianista meio bêbado, que conhece os dois gêmeos há anos, e você rapidamente se afeiçoa a todos eles. E eu diria que a revelação é esse menino, eu acho que é o primeiro filme dele, que é o Miles Calton, que interpreta o Sammy, o filho de um pastor que adora tocar violão, que quer ser o próximo grande músico do blues. Que ator sensacional e que cantor excepcional, porque quando esse cara começa a cantar é realmente assim, inebriante, essa é a palavra. Mas ao longo dessa uma hora, tem uma vibezinha assim, né? Eu sou gamer, eu adoro Red Dead Redemption, e apesar de não ser o mesmo período, tem uma diferença de 20 anos de um jogo pro outro, claro. Tem aquela vibe de você estar numa cidadezinha, fazendo seus bicos, construindo o seu negócio, cruzando o caminho com figuras muito diferentes. Então é muito legal você ver esse senso de um universo pulsante que o filme toma o seu tempo para criar, né? Mais de uma hora só conhecendo personagens e universo, porque quando o terror começa, quando os ataques de vampiros começam, você tá muito próximo e apegado àqueles personagens. Então, é uma técnica que pode cansar boa parcela do público, onde você vai ficar se perguntando, poxa, cadê o filme que tá acontecendo? Mas ele é tão bem feito, tão bem escrito e tão divertido também. Tem um humor, um palavreado nesse filme aqui, né? Eu nunca vi tantos diálogos sobre sexo oral de uma forma tão despojada que nem acontece nesse primeiro ato, que é impossível não torcer e não se afeiçoar por esses personagens. Então, é um grande trabalho de introdução e principalmente de desenvolvimento, né? Eu nem diria
que é o caso do Um Drink no Inferno, por exemplo, onde você tem um filme totalmente diferente no começo e aí ele muda drasticamente da metade pro final. Não, o Pecadores, desde o primeiro plano, ele já tá te oferecendo essa ideia de algum tipo de misticismo, de algum tipo de presença que não é natural, que vai brincar com a sua noção de sobrenatural, mas eu não esperava que fosse ser pela música. Eu acho que esse é o elemento mais original do filme inteiro. Ele parte dessa noção de que a música é um elemento que, quando dominado pela pessoa certa, por uma pessoa de grande talento, conecta uma pessoa com seus ancestrais e com os seus futuros descendentes, né? O que garante uma cena, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas que é tão bonita, tão linda, tão ousada e simples no sentido de ideia, mas que a execução, né, pelo trabalho de figurino e pelo trabalho também da diretora de fotografia Autumn Durald Arcapal, que inclusive primeira mulher a operar uma câmera IMAX, garante um dos momentos mais originais que eu vi em muito tempo, assim, claro, e que também exige bastante do Ludwig Göransson. O que esse filme faz musicalmente é um milagre, porque ele começa no blues, mas ele vai passando por vários outros gêneros, por várias outras convenções. Ele define os vampiros quase como se fosse uma ópera rock, né? Ele tem ciência das convenções de gênero, mais uma vez. Porém, esse elemento da música como uma porta para a ancestralidade é algo que atrai os vampiros também, né? Porque esse personagem do Jack O'Connell, o Remick, ele é um vilão, mas você entende perfeitamente o que ele quer, você entende da onde está vindo a obsessão dele. Então, inclusive, né, quando você olha pro pôster e você vê que a maioria dos vampiros são brancos, você pode imaginar que o filme vai por um caminho, mas não é esse caminho, né? Ele tá falando sobre algo muito mais diferente, muito mais distinto, muito mais original. E quando o Remick tem o seu grande discurso de explicar por que que ele faz o que ele faz, você até entende por que que o nome do filme é Pecadores, e não é pela associação mais óbvia. Então eu acho que o Ryan Coogler, de fato, assim, criou uma obra, um grupo de personagens e uma mitologia nova, muito interessante. Assim, não é 100% original, porque a gente já viu muito esse tipo de filme no passado, mas ele traz um elemento forte de cultura, de misticismo também, de música. Não é um musical, mas vocês vão ver, né? O elemento de música que tá aqui, ele é muito diferente, distinto, que é realmente, assim, o que a gente pensa quando a gente fala de original, né? Eu fiquei bem impressionado com isso. O trabalho de direção do Ryan Coogler, ele é bem paciente, ele é bem mais maduro do que a maioria dos trabalhos anteriores dele. Não que ele já tenha sido ruim de forma alguma, mas ele tá num nível totalmente diferente aqui. Ele é bem ambicioso em fazer grande parte do filme na razão de aspecto 2,76:1, que é um ultra wide, as barrinhas de widescreen são maiores, quase como os Oito Odiados, por exemplo. Então você vai ter um campo de visão gigantesco, e aí quando as cenas em IMAX filmadas no formato preenchem a tela, você vê o aspect ratio mudando, é empolgante, porque você vê que é tipo assim, ah tá, essa cena aqui é mais especial, ela é mais importante, né? Tem um momento específico onde o conflito inevitável vai acontecer, e você vê a barrinha das ranhas de aspecto subindo, e é muito empolgante. Você pensa, caramba, legal, essa é a hora. E o Ryan Coogler, ele se diverte bastante, né? Apesar de eu ter falado sobre essa carga forte, que vem também do período histórico da questão da música e da cultura, ele tá fazendo um baita filme de ação sangrento pra caramba, com efeitos de maquiagem maravilhosos. Eu lembrei um pouquinho da Hora do Espanto, sabe? De como é aquele vampiro bem tradicional, que tem presa, que flutua, que tem aquele elemento da luz do sol fazer você pegar fogo. É muito divertido. É um pulp, mas com uma carga dentro dele que torna ele muito especial, muito relevante também. Eu adorei Pecadores, pessoal, eu ainda tô digerindo o filme. Acho que ele não é um filme que de cara você vai ter a reação que você, sabe, é definitiva. Eu gosto cada vez mais dele enquanto eu tô pensando, e eu certamente vou querer assistir de novo pra saber onde ele se encaixaria no meu ranking do Ryan Coogler. Mas assistam, e se possível, assistam em IMAX. Pra Pecadores, eu dou uma nota 9. Eu aviso a vocês também, né, que apesar de não ser um filme da Marvel,
Tem cenas pós-créditos, fiquem até o final, assistam, porque são cenas bem importantes, né? Inclusive, eu diria que um aspecto que me incomodou um pouquinho no Pecadores é a estrutura. Eu acho que a estrutura do filme, especialmente no final, fica um pouquinho perdida na montagem, especialmente como ele encerra o filme, e aí tem uma cena pós-créditos muito importante pra, né, amarrar alguma ponta solta, né? Mas enfim, eu quero ver o filme de novo pra ter certeza que alguns elementos pra estudar melhor o que o Ryan Coogler trouxe aqui, porque ele realmente trouxe muita coisa. E num projeto original de gênero, de ação, de terror, poucas coisas me deixam mais feliz. Deixem nos comentários depois, pessoal, o que vocês acharam de Pecadores e a sua opinião geral sobre a carreira do Ryan Coogler. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.